Bom dia a todos, espero que estejam bem, espero que mais um domingo estejamos aqui diante da presença do Senhor e que possamos buscar a Ele olhando para as Escrituras, orando, estando diante dEle para mais uma transmissão ao vivo e que possamos ser enriquecidos e abençoados com o nosso Deus. Estou apenas esperando aí mais alguns minutinhos para que o horário seja conforme combinado, às 10 horas da manhã, e a gente possa, então, dar início aqui e buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Estávamos aqui com alguns probleminhas técnicos, ajustando tudo, mas deu tudo certo e eu espero que os irmãos sejam alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor e que sejamos enriquecidos por Ele. Já reserve a sua Bíblia, separe ela, esteja com ela em mãos. Estaremos louvando ou buscando ao Senhor por meio da sua palavra e nos colocando diante dele, pedindo que ele nos conduza em meio a esse tempo. Só mais um minutinho e a gente inicia aqui já. Lembre de compartilhar com seus irmãos, de partilhar esse link, que eles possam entrar também, que eles possam ser enriquecidos depois ou já agora, em meio a esse momento ao vivo aqui junto com vocês. Bom, 10 horas em ponto, ao menos aqui no meu relógio. Eu espero que aqueles que já entraram possam acompanhar e ficar até o final conosco. Se a transmissão falhar, cair, a gente retornará logo, mas que possamos ter um tempo de qualidade aqui diante do Senhor. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham acordado animados, ainda que impossibilitados de estarmos juntos, presencialmente, ao vivo. Nada nos impede de, ainda que à distância, por meio de uma live, por meio dos recursos que Deus nos permite ter nos nossos dias, a gente possa estar, então, buscando ao Senhor e aprendendo um pouco mais com Ele, com a sua palavra. Antes de mais nada, eu gostaria de orar, colocando esse tempo, colocando as nossas vidas, que Ele nos receba, que Ele nos direcione por meio da sua palavra e fale conosco, fale ao nosso coração. Então, curve sua cabeça, vamos orar antes de mais nada. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por cada um dos meus irmãos que estará entrando nessa transmissão, aqueles que estão nos ouvindo de diversas partes, diversos lugares. Nós sabemos que a Tua graça nos acompanha, a Tua misericórdia é presente em nossas vidas. O nosso desejo é que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, ó Deus. Obrigado por sempre cuidar de nós, dirigir as nossas vidas, ser presente nas nossas vidas e que esse tempo agora seja um tempo de qualidade diante da Tua palavra. Fale conosco, fale ao nosso coração, nós assim oramos e desde já agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Bom, estamos estudando Gálatas, então abra aí sua Bíblia já na carta de Paulo aos Gálatas, carta do próprio Deus, através
deste homem, um homem de Deus, que falou a esses irmãos, os irmãos da Galácia. Então, abra aí, carta de Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, pouco depois ali de algumas do livro de Atos, Romanos e tudo mais, a gente encontra a carta aos Gálatas. Então, abra lá, estamos no capítulo 5 hoje, já continuando aí no capítulo 5, e chegando ao final, já ao trecho final dessa carta, e apenas para recapitular, para nos lembrar, recordar um pouquinho daquilo que a gente tem conversado. O grande tema central aqui dentro dessa carta é liberdade em Cristo. Isso é o que tem sido trazido já há muito tempo, eu tenho trazido isso diversas vezes, apresentado dessa forma diversas vezes para os irmãos, liberdade em Cristo. E é interessante que o texto base, o versículo-chave dentro dessa carta é Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu tenho dito algo que é interessante, pelo menos para a gente tentar frisar, recordar, lembrar, é que se há um símbolo, uma imagem, uma cena que nos ajuda talvez a gravar um pouquinho mais essa ideia de liberdade em Cristo, é talvez pensarmos em algemas ou correntes, e antes de Cristo éramos escravos, escravos do pecado, escravos de uma vida sem Cristo, e agora em Cristo Jesus, então, liberdade. Essas algemas, essas correntes são quebradas e estamos, então, livres em Cristo. E livres, então, do pecado, livres de uma vida sem Cristo, mas livre, inclusive, do jugo da lei, do peso da lei, de uma vida legalista, de uma vida que busca por si mesmo tentar se auto-justificar e se esquece, por vezes, aquilo que Jesus fez. Então, essa é a ideia quando a gente olha, então, para Gálatas 5:1 e para o tema central aqui dentro. E na semana passada eu tratei do capítulo 5 com vocês, a partir do verso 13 até o trecho final aí do capítulo 5. Um trecho familiar para muitos de nós. Fala lá do fruto do Espírito, ao mesmo tempo sobre as obras da carne, mas eu havia dito que o foco não seria esse naquele dia, falar do fruto do Espírito, das obras da carne. O que eu dei ênfase naquele dia, olhando para o trecho aí do capítulo 5, a partir do verso 13, era sobre uma vida sendo guiada e controlada pelo Espírito Santo. Como se dá essa vida guiada e controlada pelo Espírito Santo? Quais evidências ela nos mostra, ela nos diz de uma pessoa que realmente é controlada, que foi alcançada por Deus em Cristo Jesus e tal, e está sendo controlada? Evidências. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, então na semana que vem, que é hoje, a gente veria mais especificamente, então, sobre o fruto do Espírito e sobre essas obras da carne. A diferença, então, de quem está em Cristo e agora vive pelo Espírito e dá evidências disso, ou então dessas obras da carne. E eu busquei deixar bem claro, né, que quando a gente fala de liberdade em Cristo, sou livre. Olha para Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em momento algum, é uma liberdade para pecarmos. Tem que ficar bem claro, não é uma liberdade para viver na licenciosidade, para viver na libertinagem, para viver como bem entender, mas uma liberdade para agora viver e buscar viver para a glória de Deus. Pois fomos assim alcançados, libertos de uma escravidão ao pecado, de uma vida legalista, mas agora para viver, então, para a glória de Deus, para optar a viver para a glória dele, sendo conduzido, então, pelo Espírito Santo. E para que não fiquem dúvidas, nós então fomos libertos da escravidão do pecado, do poder do pecado, mas de certa forma não ainda da presença do pecado. Essa luta vai se dar até, e vai ser travada até o final, até o nosso encontro de fato com o nosso Senhor, pensando naquela natureza que foi herdada por conta de Adão. E é interessante porque se você olhar aí os versos 16 e o verso 25, nos traz à tona um princípio bastante interessante, né? Por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma vez em Cristo e vivendo pelo Espírito, a carne é posta de lado. Você não dá trela a ser influenciado para aquilo que ainda luta dentro de você, guerreia dentro de você. E aí lá no verso 25 também, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Alguém espiritual que foi alcançado pelo próprio Deus, que recebeu o Espírito Santo, pode viver e deve viver, então, dessa forma, para a glória de Deus. E se eu tivesse que dar um título aqui para o que nós iremos conversar nessa manhã, eu diria que o que mais se encaixa aqui seria, talvez, boa alimentação, na ideia de que quem mais nós temos nutrido? A quem mais nós temos alimentado nesse sentido? Nossa vida com Deus, o nosso espiritual, a nossa vida de intimidade com o Senhor, ou apesar de em Cristo, muitas vezes alimentando uma vida carnal, ou no caso, a nossa natureza pecaminosa?
Afinal, se você olha inclusive aí para o verso 17, a nossa carne está em constante conflito. Nós precisamos, então, entender o que Jesus fez, a obra que ele fez em nossas vidas, o Espírito Santo, o papel dele em nossas vidas, para que a gente não dê trela ao pecado, não dê trela à nossa natureza pecaminosa e viva, de fato, para a glória de Deus. E pensando, então, no trecho de hoje, olha que interessante. Eu quero ler pelo menos 2 trechos aqui. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 23, falando aí sobre as obras da carne e do fruto do Espírito. E depois lá no capítulo 6, o verso 7 e 8, e Paulo diz assim, ó, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí o texto prossegue, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 2 realidades. E aí, lá no verso 7 e 8 do capítulo 6, Paulo vai conduzir dizendo assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Antes de propriamente analisarmos esses 2 textos, pensarmos nele mais especificamente, é interessante a gente lembrar, eu não sei quantos se lembram ou quantos recordam disso. Eu lembro da minha infância, quando a gente assistia alguns desenhos animados e, em determinado momento, o personagem do desenho animado tinha que tomar uma decisão, estava diante de alguma situação ali que ele precisava optar por uma ou outra escolha, e nos seus ombros, não sei quantos se lembram disso, de um lado aparecia um personagem e do outro, um outro personagem. E o que eles representavam? De um lado era um anjinho, mostrando as boas decisões, a boa escolha, o que ele poderia fazer para o certo, e do outro lado o diabinho falando para ele, não, faça desse modo, é esse daqui o certo, ou esse daqui é errado, mas faça desse modo. Influenciando ali 2 realidades. E é interessante porque a gente conviveu com isso pensando na infância, né, de 2 realidades, então, nos influenciando. Aquele a quem mais dessemos trela, mais, então, nós seríamos influenciados por ele nesse sentido. Uma outra ilustração que, às vezes, antes da gente pensar nesse texto em específico, que alguns contam, é a ideia de pensarmos em um cachorro, digamos, ou cachorros, um sendo, por exemplo, preto e o outro branco, ou 2 cachorros diferentes, e aquele que mais nós alimentássemos em um possível conflito entre esses 2 cachorros, o que aconteceria? Um deles, que fosse mais alimentado, esse se sobressairia. E o que é interessante? Quando a gente para pensar, então, aqui na nossa natureza pecaminosa e carnal, e o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, uma vez que nós entendemos o papel da obra de Cristo na cruz e tudo mais, esse é o ponto, essa é a grande realidade aqui. Aquele a quem mais dermos espaço ou trela, uma vez que nós temos o Espírito Santo, se formos deixados conduzir pelo Espírito Santo, ele se sobressairá em meio a tentações, em meio a dificuldades. Agora, uma vez que nós dermos trela e espaço ao pecado em nossas vidas, mesmo com o Espírito Santo, por isso que Paulo vai dizer, inclusive em Tessalonicenses, não entristeçam o Espírito Santo, porque apesar de tê-lo, a gente muitas vezes o apaga, o abafa e deixa então que a nossa carne prevaleça. E olha que interessante, o verso 17 do capítulo 5 aí, Paulo vai fazer um paralelo então nesse sentido de 2 realidades pecaminosas. Ele vai dizer, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Elas estão em conflito, eles estão em conflito um com o outro. Percebam, irmãos, 2 realidades intrínsecas a nós. O Espírito Santo atuando em nós, ao mesmo tempo a natureza ainda atuando nas nossas vidas também, essa natureza pecaminosa. E aquele, então, entre aspas, a quem nós mais alimentarmos, mais certamente influenciará as nossas vidas, mais vencerá nesse sentido, em termos de quando as dificuldades surgirem, quando as tentações surgirem. Mas basta olhar, então, para os nossos frutos, as evidências da nossa vida, que nós, então, saberemos
quem mais tem sido alimentado? Se o nosso lado espiritual e o fruto do Espírito se evidenciando, ou se o nosso lado carnal e as obras da carne, então, sendo manifestas. É disso que Paulo trata aqui. E observe que interessante que nessa lista de Paulo aqui para os frutos da carne ou das obras da carne, algumas coisas, quando a gente olha, parecem ser horríveis, muito absurdas, ou entre aspas, né, pecados cabeludos. Para alguns, é isso. Nossa, alguns pecados são horríveis. Mas para outros, à medida que você olha aqui essa lista de pecados, parecem ser pecados um tanto quanto comuns nos nossos dias. É corriqueiro, muitos cometem, muitos praticam e parece que não tem tanto problema assim. E aí por isso que é dito que se tais coisas estão fluindo de nós estamos alimentando, entre aspas, né, pensando na ilustração do cachorro lá, o cachorro errado. Ou pensando na nossa natureza. Em Cristo e sem Cristo, estamos alimentando de forma errada. Ou a nossa natureza pecaminosa e não, no caso, a nossa natureza espiritual. E é interessante que Paulo vai dizer assim, né, nos versos 19, 20 e 21. As obras da carne, elas são manifestas. E perceba que ele faz algumas distinções de áreas da vida. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olhando para essas três áreas, ou essas três obras da carne que ele menciona aqui, nós poderíamos colocar talvez uma vida sexual desregrada, ou talvez uma mente já comprometida, influenciada por coisas desse mundo, de modo promíscuo e tudo mais. Poderíamos. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Tudo que se desdobra dessas obras da carne. Mas ele prossegue. Verso 20. Idolatria e feitiçaria. Provavelmente se referindo a uma vida religiosa ou de religiosidade aparente. É possível. O que é idolatria? Se não colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, eu sei quem Jesus é, mas eu tiro Jesus de cena e eu coloco outra coisa. E qualquer outra coisa, seja filhos, seja desejos, seja ambições, sejam buscas que a gente faz, que tira o lugar único de Deus nas nossas vidas. Por isso, idolatria e feitiçaria, vida religiosa distorcida, mal conduzida, é possível. Mas olha que interessante, daí ele vai prosseguir. Verso 20. Ódio, discórdias, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, invejas. Uma vida, talvez, de relacionamentos quebrados, conturbados, influenciados de modo negativo. É possível. Uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo, que não se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus e que deixa as obras da carne se sobressair, vive uma vida de relacionamento um tanto quanto deturpados, quebrados, mal vistos, e você não consegue lidar com as pessoas justamente por isso. Ciúmes, ira, egoísmo, divisões. Será que é isso? E a gente precisa se perguntar, será que eu tenho mais demonstrado essas obras da carne na minha vida ao invés de uma vida sendo controlada pelo Espírito Santo? E aí ele vai terminar, né? Embriaguez, orgias ou glutonarias, ou ainda, dependendo da tradução, a ideia de festanças desregradas, então embriaguez, festanças desregradas e coisas semelhantes, ou pecados semelhantes. O mais provável, se referindo aqui a um descontrole pessoal, embriaguez, eu me deixo ser controlado pelo álcool, por aquilo que está me influenciando, ao mesmo tempo que festanças desregradas, seja com orgia, glutonaria ou qualquer outra coisa nesse sentido, comer demais e tudo mais, coisas que eu não tenho controle sobre mim mesmo. Eu me deixo levar, eu faço aquilo que a minha carne tem me conduzido a fazer, eu tenho sido influenciado por ela. E é interessante pensar nisso, né, do coisas semelhantes ou pecados semelhantes, a lista se estende aqui, porque a gente poderia pensar, né, mentirinhas, falsidade, manipulação. Percebam que envolvem pecados visíveis. Nossa, como aquele cara é arrogante, nossa, como aquela pessoa é orgulhosa, nossa, como ela é invejosa. Pecados aparentes que as pessoas veem, mas a gente poderia considerar aqui também pecados que ninguém está vendo. E aqui a gente poderia talvez abrir o leque um pouquinho, pensando até na primeira parte da lista aí. O que a gente acessa no nosso computador, quando a gente está sozinho, quando ninguém está vendo, o que as pessoas acessam? Se elas são, de fato, alcançadas pelo próprio Deus? Será que é certo os sites?
são indevidos e você tem acessado, ou talvez, como já ouvi de pessoas aí afora nesse mundo, nossa, os meus contatos no celular, nossa, eu tenho tantas conversas diferentes, com duplo sentido e tal, mas a pessoa tem relacionamentos, tem o seu casamento, ou tem o seu compromisso com alguém, e ainda assim, tendo uma vida dúbia com outras pessoas. Isso é certo? Não, isso não é certo, isso é obras da carne. Por isso, coisas semelhantes, pecados semelhantes. E olha como Paulo termina esse trechinho no verso 21. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem nisso, os que ainda se encontram nessa condição, não herdarão. Não herdarão o reino de Deus. Falando da nossa carne, nós podemos afirmar, sem medo, de que ela se alimenta de tudo aquilo que é mal, irmãos. Tudo aquilo que é deste mundo e que é mal, que é contrário a Deus, é o que a nossa natureza pecaminosa ainda busca. E a gente precisa se perguntar se a nossa vida em Cristo tem sido guiada por essas obras da carne ou não. E olha que interessante. A gente, então, é livre da culpa do pecado, do peso do pecado, mas ainda lutamos com a natureza pecaminosa atuando em nós. E quanto mais guiados pelo Espírito Santo, quanto mais influenciados por ele, menos as obras da carne ou essa impulsão da carne vai pulsar em nós, vai nos levar a viver contrário a Deus. E é um desafio constante, elas estão em conflito um com o outro o tempo todo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu lembro de uma situação, um grande amigo meu que mora em Amparo, ele, certa vez, no trabalho dele, numa empresa com alguns outros jovens, ele era funcionário lá também, e é interessante porque esse meu amigo, por volta já dos seus 40 anos, tendo o seu casamento, tendo filhos, tendo uma vida de certa forma já formada e sendo um recém-convertido, mas que tinha consciência de quem era Deus, o que Jesus fez por ele, o papel do Espírito Santo na sua vida e tudo mais. E o que é interessante? Esse meu amigo, ele disse assim que certa vez esses jovens que trabalhavam com ele chegaram para ele e falaram assim: ei, vamos essa noite sair? Vamos curtir aí uma balada, sair para beber um pouco, sair para ficar com algumas mulheres? Ele sendo casado, ele tendo filhos, ele tendo uma família estruturada e formada, e ele sendo alguém recém-convertido, é convidado. E o que é interessante, eu lembro que ele me contando, né, que em determinado dia, quando isso aconteceu, ele pensou naquela situação, o que ele responderia para esses jovens. Ele disse que ele questionou esses jovens, dizendo: olha, eu já fui como vocês, eu sei o que é estar na condição de vocês, na situação de vocês, eu sei o que é viver dessa forma, mas o difícil não é ser dessa forma, o difícil não é praticar e viver como vocês vivem. O difícil mesmo é vocês quererem ser como eu. Alguém que vai negar, vai abrir mão disso, não vai ser escravo disso. Só para que fique claro, ele não estava sendo em momento algum orgulhoso ou arrogante. Ele sabia quem ele era agora em Cristo, a sua posição em Cristo. Ele sabia que, porque o Espírito Santo atuava na vida dele, ele conseguia agora dizer não a essas práticas, a esse pecado. Não era pela sua força, era pelo papel na sua vida. E quando ele questiona os seus amigos, a ideia era: tentem vocês sair dessa condição e tentar viver como eu. Eles não iriam conseguir, porque não tinham o Espírito Santo e nem a capacidade para sair dessa condição de escravidão a essas práticas para viver de modo diferente. Será que é isso que acontece muitas vezes com a gente? Pessoas que se dizem cristãs, mas ainda estão escravizadas pelo pecado? Talvez nunca conheceram de fato ao próprio Senhor. Não deveríamos ser escravos do pecado. E esse meu amigo, ele diz exatamente dessa forma: olha, Jesus mudou minha vida. E eu só faço ou vivo dessa outra forma agora porque ele de fato me tirou dessa escravidão. Vocês, pode acontecer isso, ou poderia acontecer isso, desde que vocês também abrissem mão de toda essa vida, entendendo quem Jesus é, mas pedissem: Senhor, me livre disso. Porque uma vez nele, ele te conduziria dessa forma. E olha que interessante. Esse meu amigo, ele entendeu isso. Mas ele também sabia que não era sinônimo o ter sido alcançado por Cristo Jesus, o viver no Espírito agora, que ele não mais lutaria com a presença do pecado ou com as questões pecaminosas. Não, como cristão ele sabia: eu ainda luto. E você, assim como eu, se é cristão de fato, sabe que a nossa natureza pecaminosa
ainda persiste em guerrear dentro de nós? Será que a gente tem dado mais estrela ao pecado e a essa natureza do que ao Espírito Santo atuando nas nossas vidas? Nós temos sim o Espírito Santo atuando em nós, mas será que, ao invés de dar espaço ao Espírito Santo, nós temos deixado que a nossa carne se sobressaia, se prevaleça? Esse é o ponto que Paulo está tratando aqui. Irmãos, saibam que a presença do pecado continua, mas ela não tem poder sobre vocês. No Espírito Santo sendo controlados por ele, vocês não vão dar espaço para a carne. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É isso que Paulo coloca aqui no verso 16. E nós precisamos compreender isso, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, olha que interessante os versos 22 e 23. Uma vida, então, sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai produzir um fruto. E ele diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós temos aqui são basicamente evidências, características, atitudes deste fruto do Espírito. Notem que o fruto do Espírito é apenas o fruto do Espírito. E uma vez que o Espírito Santo está em nós evidenciamos pelo menos 9 atitudes, características que demonstram, que revelam o Espírito Santo de fato nas nossas vidas. E é interessante porque todas essas características, atitudes aqui e tudo mais, elas são presentes, ou elas deveriam estar presentes em todo aquele que se diz cristão, em todos, sem exceção. Amor, alegria, em todos. Vamos pensar aqui um pouquinho em relação a essa lista. Eu não vou destrinchar de um modo bem específico, claro, mas trabalhar um pouquinho. Perceba que ele diz, né, que de forma bastante reduzida, o cristão ele é alguém que demonstra amor ou que ama, pensando na ideia de um amor sacrificial, que pensa de fato no outro, que visa de fato o outro. É alguém que demonstra, que possui alegria, ou seja, pensando num verdadeiro contentamento. Sim, contentamento que não se resume, não se baseia em coisas terrenas, coisas passageiras, mas sim em certezas e especificamente nas promessas que o próprio Deus já nos fez. A nossa alegria não está nessa vida, não está nessas coisas, na terra, não, está nas coisas principalmente espirituais, e é por elas que nós vivemos, uma alegria que nos conduz à vida de fato. O cristão que desfruta do Espírito Santo e dá evidência disso, ele desfruta da paz, que resulta, digamos, numa confiança cada vez mais consolidada no Senhor. Sim, paz, eu confio no Senhor e eu sei que mesmo em aflições, nada se compara à alegria e à satisfação e à paz que eu desfruto por estar em Cristo. Desfruta ainda de ser paciente ou ser longânimo, e a ideia aqui, só para tentar deixar um pouquinho mais claro, especialmente quando relacionado à capacidade de suportar injúrias. Estou sendo injuriado, estou sendo perseguido, mas eu sou paciente, eu sou longânimo. Eu não me estresso, eu não me estouro, mas eu sei suportar pacientemente injúrias, perseguições. Por conta do nome de Cristo, sim, também. E ele persevera, e ele continua sendo paciente, sendo longânimo. Além disso, possui amabilidade ou benignidade, como alguém que se preocupa com o outro e trata com terna gentileza. Em outras palavras, é como se nós nos relacionássemos com as pessoas tendo terna gentileza, demonstrando benignidade, amabilidade, na ideia de, do mesmo modo que o Senhor trata com os seus filhos e cuida deles, nós nos relacionamos e tratamos assim aos nossos irmãos. O nosso trato, o nosso cuidado é como o Senhor trata com os seus. Mas será que a gente age dessa forma, com habilidade, com essa benignidade, com esse cuidado? Ou será que não? É um fruto do Espírito. Bondade, na ideia de ser bondoso. Fidelidade, como aquele que demonstra confiança e lealdade, que é digno disso. Sendo ainda alguém manso, com terna brandura, alguém de atitude humilde e bondosa, mesmo diante da ofensa. Fui ofendido e tudo mais, mas sou alguém manso, de brandura, que não vai explodir, que não vai sair. Não. E eu suporto tudo isso porque eu estou em Cristo. E é nele
e somente nele, que eu consigo passar por tudo isso. E aí, por fim, ele coloca ainda o domínio próprio, como aquele que, entendendo onde ele está agora, em Cristo Jesus, ele vive uma vida controlada pelo Espírito e não mais uma vida controlada ou guiada por si mesmo. Ele tem domínio de si mesmo, de si próprio, mas por conta do Espírito Santo. E ele deixa que o Espírito Santo o influencie, não sua carne, não ele mesmo, não seus próprios desejos, mas o próprio Deus atuando e conduzindo, de fato, a sua vida. Apenas para que fique claro, eu não sei se eu deixei claro isso antes mesmo de olharmos para essa lista, mas são 9 atitudes, 9 características, poderíamos dizer assim, que o cristão genuíno, ele deve, de fato, evidenciar. E é interessante porque ele deve evidenciar todas elas. Talvez você me diga assim, mas Felipe, olha, eu entendo que o cristão ele tem o Espírito Santo e que ele deve evidenciar isso, mas olhando para a minha vida, Felipe, eu percebo que eu amo as pessoas, mas eu talvez não tenha sido tão alegre quanto você diz aí, né? Uma alegria, um contentamento em tudo aquilo que Deus é e representa para mim. Ou talvez eu tenha sido paciente, mas eu talvez não sou tão digno de lealdade, de fidelidade nesse sentido. Ou eu não tenho desfrutado da paz, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido a amar e tenho amado. E aí? Só para que fique claro, de uma forma geral, o cristão, todo cristão, ele evidencia essas 9 características. Ainda que, em certo, entre aspas, desequilíbrio, mas todo cristão evidencia. Ele deve amar, como diz o texto, um verdadeiro contentamento, a alegria no Senhor, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, tudo isso é evidência desse fruto do Espírito, apenas um fruto. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, essas características deveriam ser presentes, de fato, nas nossas vidas. É evidência. E será que, de fato, nós temos sido guiados pelo Espírito Santo? Por isso que, desde o início, 2 naturezas guerreiam em nós, que, entre aspas, né, nós venhamos a alimentar, como eu disse, né, boa alimentação, alimentar o nosso viver em Cristo, a nossa vida no Espírito. E aqui a gente poderia abrir um parênteses, né? Como isso se dá? Como alimentar, de fato, o nosso Espírito? Pensando no título que eu falei lá no início, né, boa alimentação, é pensando em aquilo que é a comida certa. A meditação na palavra de Deus, a meditação nos seus ensinos, a comunhão com os irmãos em Cristo. É interessante falar sobre isso, né? Comunhão com os irmãos em Cristo. Hoje nós estamos impossibilitados. Nós não podemos ou não temos como nos reunir. Talvez não fisicamente, não presencialmente, mas nós temos condições de nos reunir ainda que à distância, irmãos. É a mesma coisa? Não, com certeza não é. Mas é um meio que a gente tem para não deixar isso de lado, para que isso não se perca. É um desafio para nós, o buscarmos esse contato com os irmãos, não deixarmos isso de lado. A possibilidade de compartilharmos mais da nossa fé, de crescermos juntos, novamente, ainda que à distância. É muito legal pensar nisso, porque são atitudes práticas, questões práticas, que nós, então, estaremos dando espaço, vazão, para que o Espírito Santo atue nas nossas vidas e para que a gente, então, viva, de fato, guiados pelo Espírito Santo. Que sejam essas coisas que nos movam, meus irmãos. Pois elas nos enchem, de fato, do Espírito Santo, ou deixa que o Espírito Santo tenha, de fato, espaço nas nossas vidas e impedindo, assim, que a nossa carne prevaleça. Por isso, o verso 16, novamente. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne, desde que o Espírito Santo, de fato, esteja prevalecendo em nós. E, caso contrário, pensando nessas obras da carne, nessa vida do Espírito, se nós não dermos espaço, de fato, ao Espírito Santo para atuar nas nossas vidas, buscarmos, de fato, mais de comunhão e relacionamento com o próprio Deus, as nossas escolhas de alimentação, elas trarão suas graves consequências. Estaremos alimentando a nossa natureza errada. E haverão consequências disso. Mas olha que interessante, o verso 7 e 8, então, do capítulo 6. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse princípio aqui que Paulo aplica no início, né, da agricultura, de modo metafórico, tanto pensando na esfera espiritual quanto moral, é de fato real. Não deixa de ser uma forma da ira de Deus, quando nós olhamos, por exemplo, lá para Romanos 1,18. Paulo vai escrever lá assim em Romanos 1,18. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E aqui no verso 7 ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pessoas que, sabendo da verdade, entendendo a justiça de Deus e tudo mais, suprimem, tiram ela de lado para viverem vidas contrárias à vontade de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E por isso ele diz, aquilo que o homem semeia, isso também, então, ele colherá. E quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Em outras palavras, aquele que sendo de fato cristão e que se deixa envolver ou desenvolver os desejos pecaminosos da carne, infelizmente, se vê cada vez mais distante de uma vida com Deus genuína ou crescente, porque ele tem sido influenciado pelas obras da carne. Em outras palavras, aquele que tem sido guiado pelas obras da carne percebe em si mesmo os malefícios que a carne promove em si. Um caráter cada vez mais corrompido ou sendo corrompido, uma vida cada vez mais distante do Senhor, quando ele tem a possibilidade de viver em plena e abundante vida no próprio Deus. Ele se torna cada vez mais corrompido. Isso não quer dizer que ele tenha perdido o seu status de salvação em Cristo Jesus, mas por se deixar ser influenciado pela sua carne, ele está vivendo uma vida distante do Senhor, quando ele poderia desfrutar de tudo aquilo que o próprio Deus traz e oferece para ele em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Por isso Paulo diz aqui, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição. Mas ele prossegue, né? E aquele que, então, semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Para que fique claro aqui, a referência que Paulo traz aqui não se dava em relação apenas à vida futura, ao nosso encontro com o Senhor. O que Paulo tem em mente aqui, na verdade, é uma vida que começa desde já. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não é apenas no futuro, é o hoje. A ideia de eu desfrutar dos benefícios da graça de Deus e de uma vida que espera no próprio Deus, de esperança no próprio Deus. E por isso, dois textos para nos ajudar a perceber isso. Um é João 10:10. Tem um contraste lá e Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. Um outro texto do próprio apóstolo Paulo está em Efésios capítulo 1, no verso 3 ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, já fomos ricamente abençoados, irmãos. E aí lá no verso 18 também, do capítulo 1 de Efésios, ele vai prosseguir e dizer, né? Eu oro por vocês, irmãos, e oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que vocês percebam de fato o que está diante de vocês, e sendo iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós podemos desfrutar, meus irmãos, no hoje já, de uma vida sendo guiada pelo Espírito, na perspectiva do nosso encontro com ele, sim, lá na frente, mas desfrutando hoje já as bênçãos que ele nos trouxe. De não viver mais uma vida legalista, que busca se auto-justificar, mas que é justificada em Cristo Jesus, mas no entorno de tudo isso, não mais sendo guiado e controlado pelo Espírito, pelas obras da carne, mas sendo guiado e conduzida pelo Espírito Santo. Será que nós temos de fato vivido dessa forma? Para que fique claro, concluindo aqui, né? Em Cristo nós somos livres. Livres
do poder do pecado, livres da culpa do pecado, só não ainda livres da presença do pecado, na ideia de ele ainda tem a sua natureza agindo em nós. Se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, sermos influenciados pelo próprio Deus, buscarmos cada vez mais do nosso Deus, nós de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Agora, se uma vez nós dermos espaço, dermos brecha, dermos oportunidade para que o pecado se sobressaia na nossa vida, ouça, ainda que em Cristo nós sejamos livres, nós, entre aspas, estaremos desejando viver escravos da carne ainda. Mesmo sendo livres em Cristo, é como se eu ainda quisesse viver debaixo de um jugo de escravidão. Por isso, vivamos pelo Espírito de Deus. Vivamos sendo conduzidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Entendendo que os méritos estão em Cristo Jesus, não é pelas nossas obras, não é pelos nossos esforços, mas é por aquilo que Ele já fez, Ele já pagou o preço, Ele já nos libertou. É nele. E uma vez nele, nós não satisfaremos os desejos da carne se continuarmos sendo conduzidos por Ele. Mas se eu me deixar ser guiado, conduzido e controlado pelo pecado ou a minha natureza pecaminosa, eu, de certa forma, apago, abafo, impeço que o Espírito Santo, de fato, me conduza. Notem, duas realidades aqui, irmãos. A nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza espiritual, ou o Espírito Santo atuando em nós, guerreando dentro de nós. A quem mais nós temos alimentado, ou dado espaço, ou dado permissões para que nos influencie, para que nos influencie. Aquele a quem mais alimentarmos, mais dermos espaço, mais terá condições de nos guiar de fato. Que a nossa vida seja guiada pelo próprio Deus. E que esse seja o nosso desejo, uma vez que agora estamos em Cristo e entendemos de fato o que Ele fez por nós, meus irmãos. Que deixemos o Senhor fruir através de nós. Não só através, como em nós e por nós. E que, como diz aí, o fruto do Espírito, essas sejam as evidências nas nossas vidas. O fruto do Espírito sendo demonstrado por meio do amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que isso seja evidência, seja característico pelo fato de estarmos vivendo debaixo da supervisão, da orientação e da condução do próprio Deus. É um desafio? Claro que é, com certeza. Lembre-se, o pecado ainda está em nós. A ideia da natureza pecaminosa. Se nós dermos espaço ao próprio Deus sempre, sempre, deixando que esse processo de santificação constantemente aconteça, o pecado não terá vez na nossa vida. Que nós venhamos a permanecer e persistir, perseverando, para que o Espírito Santo possa nos conduzir e que assim sejamos úteis para a honra e para a glória de Deus. Espero que tenha ficado claro. Semana que vem eu quero entrar no capítulo 6 mais especificamente, trabalhar ali do verso 1 até o verso 10, possivelmente, e até olharmos novamente o verso 7 e 8, mas pensemos nisso. Quem é que tem dominado ou controlado ou conduzido a nossa vida? A nossa natureza em Cristo, pelo Espírito Santo? Ou a gente tem dado espaço e brechas para que o pecado ainda haja nas nossas vidas? Podemos vir a falhar? Sim, com certeza. Mas o nosso desejo é se voltar para o próprio Deus e permitir, Senhor, haja na minha vida, me conduza. Eu não quero viver escravo do meu pecado ou sendo influenciado pelo meu pecado. Me ajuda, Senhor. Essas obras da carne, aqueles que vivem na carne, é porque nunca de fato entenderam quem o Senhor é. Podemos vir a falhar, mas o nosso desejo deve ser conduzido de fato por esse Espírito Santo. Que pensemos dessa forma, que hajamos de fato dessa forma. Para encerrar, apenas um rápido aviso antes de orar. Caso você tenha reservado e tenha separado o seu dízimo, a sua oferta, queira fazer isso, queira depositar diante do Senhor ou entregar diante do Senhor, entendendo que é motivo de gratidão, entendendo que é sustento que vem da parte dele nesse sentido, faça isso com alegria, com gratidão, de pelo menos duas formas. Você pode ir até a igreja durante a semana, lá no período da tarde, das 2 às 4, vai ter alguém lá para receber, ou então vai estar aqui na descrição desse vídeo, na descrição aqui no YouTube, o nosso site da igreja. Você pode entrar lá, tem as informações das contas bancárias, você pode fazer isso, mas não se sinta constrangido ou impelido de forma obrigatória
nós somos livres para agir dessa forma e contribuir para a glória de Deus. Deus não precisa de nós, mas nos dá a oportunidade de participarmos porque fomos alcançados por Ele e, sendo alcançados, temos o privilégio de poder contribuir dessa forma. Então, faça dessa forma e não deixe de perseverar, meu irmão. Uma vida guiada pelo Espírito revela e evidencia uma vida abundante no Senhor, como Ele mesmo diz lá em João 10:10. Uma vida plena, em abundância, que Ele somente nos permite. Que vivamos, então, sendo guiados pelo Espírito Santo. Para encerrar, gostaria de orar, então, curve sua cabeça mais uma vez e que o Senhor nos leve em oração, nos conduza e que nosso domingo, nosso final de semana continue sendo bênção para a honra e para a glória dele. E que a nossa vida sendo vivida para a honra e glória dele. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dirige. Nos perdoe por muitas falhas e por muitas vezes sermos tão negligentes diante de quem o Senhor é. Sabemos o papel do Teu Espírito nas nossas vidas, sabemos o papel da obra de Cristo na cruz, nos livrando do pecado, da escravidão ao pecado, de nós mesmos e da culpa do pecado, mas por vezes nós ainda assim insistimos em pecar, Senhor. Nos perdoe por isso e nos ajude de fato a sermos guiados, conduzidos, controlados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado porque apesar de nós, o Senhor não olhou para quem éramos, mas nos alcançou apesar de nós, demonstrou seu profundo e grande amor por nós, nos alcançou, tem santificado, trabalhado em nossas vidas de fato, e como bem sabemos, isso só se concluirá na volta gloriosa de nosso Senhor Jesus. Que até lá nós perseveremos, deixando que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, e cada dia mais mortificando os desejos ou as vontades da nossa carne. Sê com a gente, Pai, para que a gente viva uma vida que realmente é vivida e é gloriosa em Cristo Jesus, que revele, glorifique e honre cada vez mais ao Senhor. Cuida de nós, sê com o nosso domingo, sê com o nosso restante de dia. Nós assim oramos e agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Quero encerrar apenas lendo o trecho final da carta de Judas, onde há a doxologia ali, ele termina assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tenha um bom final de semana e que a nossa vida seja guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória dele. Deus nos abençoe, meus irmãos.